Som. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Irmãos, estou alegre de poder estar aqui mais uma vez para poder trazer a palavra para os irmãos. E gostaria desde já que os irmãos abrissem no nosso texto de hoje, que está em Gênesis, no capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, dos versículos 22 a 26. Todos acharam? Leiamos. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Senhor Deus, graça e misericórdia, Senhor Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus. E, Pai, nesse momento tão bom, Senhor Deus, em que nós viemos para louvar ao Senhor, Pai, mas também, Senhor Deus, buscar, Senhor Deus, a Tua face, Pai, em oração também, e também, Senhor Deus, através do ensino da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, conduza, Pai, os nossos corações, Pai, a começar em mim, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja, Pai, edificante, Pai, na vida de cada um de nós, Pai, que possamos, Pai, ver a beleza, Pai, de quem Tu és, Senhor Deus. A beleza da Tua salvação, Pai, que é exposta para nós, Pai, diante de Tua palavra, Senhor Deus. Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. O texto do nosso estudo de hoje, né, da nossa mensagem de hoje, o título, na verdade, é Esperança nas Promessas de Deus. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu sempre gosto de discorrer a respeito do contexto a qual esse texto está inserido, para que nós possamos aplicar corretamente os princípios da palavra de Deus. E esse texto, ele é o encerramento do livro do Gênesis. E o Gênesis, na Bíblia, ele tem uma importância muito grande porque a própria palavra Gênesis significa o princípio. Então, ele é o livro dos princípios da Bíblia. Ele é o livro dos começos. Nele nós temos o começo do mundo, o começo da humanidade, o começo também do pecado, mas também o começo da redenção, o começo da aliança e o começo do povo de Israel. E interessante quando nós paramos para analisar o livro de Gênesis, nós vemos que ele começa também e termina de uma maneira muito diferente do seu princípio. Ele começa com vida, onde Deus cria todas as coisas, com poder, sabedoria e glória, e ele termina com história de morte. Não somente nesse texto que nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 50, mas também no capítulo anterior ao texto da morte de Jacó. Então, ele é um texto que começa com vida e termina, de certa forma, com morte. É um contraste bem distinto, e que isso é intencional do autor que escreveu esse livro, né, que no caso foi Moisés, para que nos possa
colocar em nós o aguardo dos próximos capítulos, a saber, o restante das Escrituras. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, então, nós vemos o começo da aliança que Deus faz com o seu povo. E a aliança é um conceito muito importante para nós que nós temos na Bíblia. É a aliança que Deus faz lá primeiramente com Adão, depois Deus faz a aliança com Noé, Deus na verdade renova a aliança feita com Adão a Noé, Deus faz a aliança depois novamente com Abraão, refaz e reafirma essa aliança com Isaac e da mesma maneira com Jacó. Mas o texto de hoje ele nos fala sobre José e o findar da vida de José. José, como nós bem sabemos, foi um homem que, à semelhança de outro homem também que eu tenho por bastante estima na palavra de Deus, assim como Josué, é um homem que na Bíblia nós não encontramos defeitos sendo mencionados, ou pecados grosseiros sendo mencionados a respeito desse homem. Com certeza, esses homens eram pecadores, assim como todos nós somos. Mas a Bíblia, uma coisa que característica ela, é exatamente que ela não esconde o erro e os pecados e as falhas dos homens que ela nos aponta. Mas, diferentemente disso, nós vemos, como eu disse para os irmãos, tanto em José como em Josué, esse ponto de alternância. Então, José ele se destaca como um homem que realmente serviu a Deus. E a vida de José, como nós bem sabemos, foi uma vida extremamente difícil. Mas a vida dele foi sempre caracterizada pelo temor ao Senhor. Toda a vida dele, em todos os acontecimentos que acontecem, desde a traição dos seus irmãos, até o fato do que aconteceu na casa de Potifar, que não foi culpa dele, o fato dele estar na prisão também depois, e mesmo assim o copeiro se esquecer dele, são todas essas coisas que em nenhum momento nós vemos José se deixando abalar por essas coisas que aconteceram com ele. E conforme nós lemos no texto aqui, e nós entraremos no mérito disso, nós podemos ter certeza que aquilo que movia José e a sua idoneidade, a sua retidão, o seu temor com relação a Deus, era a certeza do Deus que ele cria, a certeza na promessa de Deus. Só que, antes de nós falarmos a respeito disso, é importante estabelecer aqui uma explicação a respeito do que significam as promessas de Deus. As promessas de Deus não são promessas que muitas vezes nós elaboramos em nossa mente e que nós colocamos que Deus falou que nós deveríamos receber tal coisa. Não é esse tipo de promessa que nós iremos meditar nessa noite, até porque nós não encontramos nem base, nem endosso para esse tipo de promessa. Eu falo isso porque, como bem os irmãos devem saber, há muitas igrejas por aí que promovem essa ideia e até mesmo incentivam isso. O fato de você ficar fazendo promessas sobre a vida dos outros para que Deus cumpra essas promessas. E quando Deus não cumpre essas promessas, qual que é a desculpa? Você não teve a fé suficiente. Mas conforme nós estudamos as Escrituras, nós vemos que independente da fé das pessoas, Deus sempre se manteve fiel à sua palavra. Deus, de maneira nenhuma, ele nunca, jamais deixou de cumprir um só dos seus mandamentos e dos seus princípios, das suas promessas que ele tem para nós. Então, quando nós afirmamos que esse tipo de promessa que nos é mostrado nos dias de hoje, nós estamos denegrindo a verdadeira promessa de Deus. E quando nós fazemos isso, isso pode obscurecer as promessas verdadeiras que Deus nos prometeu em sua palavra. Então, é muito importante para que a gente tenha isso em mente a respeito da questão da esperança nas promessas de Deus. Então, as promessas de Deus que nós temos diante de nós, especificamente a promessa que nós iremos falar hoje, é uma promessa que não somente ela começa no princípio da criação, mas ela se estende até o fim da história humana e da história desse mundo. E a promessa mais sublime que nós podemos ter, que é a respeito do estar com Deus. Então, propriamente entrando no nosso texto, meus irmãos, nós veremos então
que Deus ele faz essa promessa, como eu disse para os irmãos, primeiramente a Abraão, depois ele reafirma essa promessa a Jacó, e depois, ele reafirma essa promessa a Isaac, e por último, ele reafirma a Jacó, os 3 patriarcas. Os irmãos podem claramente, na leitura do na leitura do livro de Gênesis, terem a certeza disso e verem exatamente isso que eu estou falando para cada um dos irmãos. Mas para José, o interessante é que José não tem esse tipo de reafirmação vinda do próprio Deus. Abraão, Isaac e Jacó tiveram uma teofania a respeito de Deus e o próprio Deus falou com eles e reafirmou essas promessas. Mas José não. Nós vemos porque Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas e que, na verdade, conforme a gente leu no nosso texto aqui, é a primeira vez na Bíblia que esse texto surge na Bíblia, exatamente aqui no capítulo 50, no versículo 24, onde ele fala assim que eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. É a primeira vez na Bíblia que surge esse termo a respeito dos patriarcas como os 3 sendo um só, como significando uma só linhagem e uma só expressão. E nós podemos ter uma explicação a respeito disso, porque Abraão foi chamado por Deus, e depois que Abraão foi chamado por Deus, ele teve mais alguns filhos. Primeiramente Ismael, depois Isaac e mais alguns filhos. Mas Deus deixou de maneira bem clara que, por meio de Isaac, é que seria chamada a descendência de Abraão. E então Deus reafirma, não somente para Abraão, mas reafirma para o próprio Isaac que ele, de fato, é aquele que faria a descendência da posteridade de Abraão. É nele que estariam cumpridas as promessas de Deus. Da mesma semelhança, Isaac também tem 2 filhos, que são Jacó e Esaú. E da mesma maneira também, Jacó é aquele por meio de quem seria obtida a linhagem e a descendência prometida de Deus a Abraão. Então Deus, novamente, aparece a Jacó e confirma realmente isso para ele. Só que quando nós chegamos em Jacó, nós vemos que Jacó, de fato, é a linhagem. E os seus filhos, todos eles, são a linhagem do povo de Deus. Então, por isso que nós vemos essa interrupção. Mas, como eu disse para os irmãos, José tinha tamanha certeza e tamanha fé que ele considerou as promessas vindas desde Abraão até, passando por Isaac, seu pai Jacó, como vívidas diante dos seus olhos, como algo que se o próprio Deus tivesse afirmado para ele mesmo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos, como eu disse para os irmãos, a vida difícil que José teve, mas ele tinha certeza do Deus que ele cria, mesmo ele não tendo um encontro pessoal, assim como os seus pais tiveram, mas ele tinha certeza nesse Deus. E Deus, depois de todas as provações que ele passou, Deus o abençoou. E a Bíblia ela é muito clara a respeito disso, pelo próprio texto que a gente leu. Deus não somente abençoou José, como os irmãos bem sabem, que ele foi o príncipe do Egito, né? Ele foi o governador do Egito, ele foi o segundo depois do faraó, somente o faraó estava acima dele, e ele governava sobre todas as coisas de faraó. Mas o que caracteriza de fato a bênção de Deus sobre a vida de José é exatamente o que nós vemos aqui e que nos é apresentado no Salmo 128, versículo 6, onde José ele é abençoado por Deus com uma vida longa, mas também com uma vida que é uma vida frutífera, onde ele vê os filhos e os filhos dos filhos dele. Inclusive, ele vê até mesmo os seus bisnetos. Isso é uma alegria para José e um fato marcante a respeito do cuidado de Deus para com ele, conforme eu disse para os irmãos, que está lá no Salmo 128, no versículo 6, que fala lá claramente que feliz será o homem que teme ao Senhor e ele verá a sua posteridade, os filhos dos seus filhos. Então, José realmente foi alguém abençoado por Deus. E aí é um ponto importante, meus irmãos, porque para nós, muitas vezes, o símbolo de bênção sobre nossas vidas é realmente a questão material. Mas José, a gente vê que não foi uma pessoa que foi apegada a isso.
Como eu disse para os irmãos, é só olhar a vida dele e nós teremos certeza disso. Mas, muitas vezes, para nós, exatamente o símbolo, aquilo que simboliza o favor de Deus para nossas vidas, que nós, de fato, somos abençoados por Deus, é os bens materiais. É nós estarmos com tudo tranquilo. E é claro que Deus, de maneira nenhuma, nos nega nenhuma dessas coisas, mas nem sempre da maneira como nós, muitas vezes, imaginamos ou objetivamos em nossas vidas. E aqui nós vemos que, então, que nós não devemos esperar o deleite nessas coisas, mas que a promessa, a vida que agrada a Deus e as promessas de Deus não estão ligadas a questões materiais. E isso é muito claro e muito evidente, justamente pelo contexto que nós estamos lendo aqui e aonde eu quero chegar no nosso ponto principal, que é a esperança nas promessas reais de Deus, que nos apontam para um futuro que nenhum de nós poderia sequer imaginar. José, já no fim de sua vida, então, ele faz essa previsão sobre o seu futuro, na verdade, sobre o futuro de Israel, baseado nas promessas do próprio Deus. Então, ele relembra a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Quando José se utiliza desse termo, que Deus certamente vos visitará, esse termo visitará é um termo em que... Desculpa. É um termo que, na Bíblia hebraica, no original, ele significa um encontro pessoal com Deus que alterará a história daquela pessoa. Esse é o significado da palavra visitação aí. Então ele fala: Deus certamente vos visitará, ou seja, ele transformará a história de vocês e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E aqui, amarrando tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos, nós vemos então a esperança que Jacó tem, que não estava ligada a nenhuma das suas questões de vida terrena, embora Deus fosse muito bom para com Jacó, para com José. E quando ele fala isso, a família dele está bem. Não é, por exemplo, como acontece quando a gente imediatamente pula para o livro do Êxodo, isso depois de 400 anos, e eles estão escravizados, estão sofrendo. Mas ali eles viviam como alguém da realeza. A própria morte de Jacó, no começo do capítulo, alguns versículos atrás, nos mostra isso, onde Jacó é morto e José então sobe juntamente com seus irmãos para enterrar Jacó junto a Abraão e também Isaque na terra de Canaã. E quando ele faz isso, não somente ele sobe, mas como toda uma comitiva do faraó sobe com ele, mostrando realmente a vida importante que José tinha, desculpa, irmãos, que José tinha. Isso nos mostra realmente a importância que ele tinha, mas também, como eu disse para os irmãos, o poder, mas também a riqueza que José tinha. Então, no fim de sua vida, qual que é a mensagem que ele está tentando trazer para os irmãos dele? As coisas estão boas aqui. As coisas estão muito boas. Mas tem uma coisa que é melhor, que é a promessa de Deus. A promessa de Deus de que nós herdaremos a terra prometida. E quando ele fala que ele relembra a seus irmãos a respeito disso, ele já está próximo da morte e nós podemos entender a expressão que José usa aqui e o que de fato ele quer dizer quando nós o comparamos também com o restante da palavra de Deus. E nós temos uma certeza disso lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11. Lá no capítulo 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé. E lá nós vemos em que todos os patriarcas, eles viveram a vida deles e nenhum deles chegou a sequer a ver a promessa de Deus sendo cumprida.
E como eu disse para os irmãos, realmente a gente vê isso. Nós vemos, como eu disse para os irmãos, Gênesis terminando o livro em morte. A promessa de Deus foi feita a Abraão, cerca de 200 a 300 anos antes aqui de José. E depois de 200, 300 anos, Abraão morreu, Isaac morreu e Jacó morreu. Todos eles estão enterrados na terra prometida, na terra de Canaã. Mas eles estão enterrados lá, não como proprietários da terra, mas como estrangeiros. E a carta de Abraão, a carta dos Hebreus, então, nos fala, no capítulo 11, que eles tinham em vista uma cidade melhor. Uma cidade que era perfeita, uma cidade eterna. Embora eles soubessem e tivessem certeza da promessa e de quem o tinha feito, que era o próprio Deus, eles sabiam que aquilo iria se cumprir. E eles viveram de tal forma a cumprirem as ordenanças de Deus, claro, com seus desvios e erros, mas eles viveram com fé em Deus a respeito dessa promessa. Mas nenhum deles chegou a ver de fato a promessa. E aqui também José, uma geração após os patriarcas, também está chegando ao fim, sem ver as promessas. Mas qual que é o pano de fundo que ele põe? Deus vos visitará, e Deus vos fará subir dessa terra para a terra que ele jurou dar a seus pais. E como eu disse, os meus irmãos, isso deve nos fazer pensar a respeito do tempo em que nós vivemos. Nós temos esperado na promessa de Deus. A promessa de Deus que nos fala a respeito de uma vida eterna. Uma vida que mesmo que se nós possuímos uma vida tal como José, o segundo depois do governo, o homem que podia ter tudo o que ele quisesse, mas ainda assim, isso não bastava para ele. Não porque ele queria coisas maiores, terrenas, mas porque os olhos dele estavam naquilo que não se pode ver. E quando José fala isso, ele fala e nos relembra também que essa promessa não somente aponta para aqueles israelitas, mas também aponta para nós a esperança do céu. Porque a Bíblia, conforme nós lemos, ela tem vários paralelos. O próprio José é um paralelo a respeito da própria história de Jesus. Os irmãos já pararam para imaginar? A respeito de como José foi traído pelos seus irmãos e dado como morto. Mas depois, ele, como que ressurreto dos mortos, vem para trazer vida e salvação. Ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E assim também nós vemos que a história do povo de Israel, ela aponta também para algo maior do que ela, para algo melhor do que ela. Então Deus, ele faz essa promessa a Abraão e José, ele replica novamente essa promessa aos seus descendentes, porque de fato o que simbolizava a terra prometida era senão a cidade celestial, o céu. Era uma restauração de um povo que o próprio Deus cria e chama para viver uma vida em comunhão com Ele mesmo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter certeza que José esperava com toda certeza o cumprimento da promessa de Deus com relação a Abraão, a Jacó, a Isaac e Jacó, o que de fato aconteceu, mas isso apontava para algo superior, que deve fazer com que nós vivamos a vida da mesma maneira, com que nós tenhamos esperança da mesma maneira como José. Que nós possamos olhar essa vida não como uma vida vazia em si mesmo, uma vida em que nós batalhamos e lutamos para que nós alcançamos tudo nessa vida e alcançamos governo, poder, enfim. Mas deve ser uma vida que é vivida com um olhar na eternidade. Que mesmo quando a gente conquiste tudo, e mesmo que tudo possa ir bem, ainda assim
nós aspirarmos para algo superior. E como eu disse, meus irmãos, isso nada mais é do que a promessa de nós habitarmos os céus para todo sempre. Eu não disse para os irmãos que o título dessa exposição é A Esperança nas Promessas de Deus? Da mesma maneira como Deus prometeu a José, a Abraão, Isaac e Jacó, e agora José reivindica essa promessa também, ele cumpriu essa promessa. Assim como várias outras. Deus disse que nos enviaria o Messias, e ele de fato veio. E ele de fato foi o substituto pelos nossos pecados. Lembra que eu falei para os irmãos sobre a questão do começo da história, em que é o começo do pecado, mas o começo da redenção? E essa redenção culmina em Cristo. Mas ainda assim, há uma redenção final a ser esperada, que é a promessa final. O dia em que estaremos finalmente com Deus para todo sempre, e o dia em que Deus recriará todas as coisas. Essa promessa, meus irmãos, gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como eu disse, meus irmãos, Deus prometeu que Ele faria um povo para Ele mesmo. E que Deus habitaria no meio desse povo. E Deus de fato fez. Mas ainda há uma habitação a ser eterna e para sempre. E que nós possamos esperar alegremente e confiantemente nessa promessa de Deus. Amém? Convido os irmãos a orarmos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus. E nós Te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus bom, misericordioso, Pai, e um Deus, Senhor Deus, fiel, Senhor Deus, às Suas promessas, Pai. Senhor Deus, como nós meditamos, Pai, nessa noite, Senhor Deus, a Tua promessa, Pai, que o Senhor fez aos Seus servos, Senhor Deus, se cumpriu, Senhor Deus, e se cumpriu exatamente como o Senhor a tinha ordenado, Senhor Deus. Pai, e algo maior, Senhor Deus, também, Pai, nos aguarda, Senhor Deus, a saber, um dia estarmos plenamente face a face com o Senhor, Pai. Senhor Deus, que essa esperança possa nos mover, Senhor Deus, possa nos mover a uma vida, Senhor Deus, de amor e dedicação ao Senhor, Pai. Uma vida de temor, Pai, e reconhecimento, Pai, da nossa necessidade, da nossa dependência do Senhor, Pai. Que o mundo, Senhor Deus, e as suas fascinações, Pai, não preencham, Pai, os nossos corações, as nossas mentes e nem encham os nossos olhos. Mas sim, Senhor Deus, com a eternidade com o Senhor, Pai, possa ser algo sublime, Pai, e permanente diante de nossos olhos, Senhor Deus. Que Cristo, Senhor Deus, seja a nossa esperança a cada dia, a cada manhã, Pai. Assim nós oramos a Ti, gratos, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.